Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir juntos os nossos objetivos? Acompanhem comigo. Bom, nós vamos fazer a leitura de classificados poéticos, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros e também as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, perfeito? Agora, pergunta para você. Você já ouviu falar em classificados? Não é mesmo? Já ouviu? Alguns não? Então vamos ver. Classificados, explicando brevemente para você, é uma espécie de anúncio de venda. Então, um texto curto, publicado em jornal, revista ou em alguns sites, que tem lá uma página dedicada a isso. Então, vende-se lá produtos, terrenos, né? Pode-se vender casas, enfim, né? E coloca-se ali algumas características importantes do produto, valor e telefone de contato, por exemplo, certo? Agora eu quero perguntar para você, será que os classificados poéticos também oferecem coisas e serviços para vender? O que você acha? Será? Será que isso é possível? O nome poético sugere que seja algo parecido com um poema, não é mesmo? Então, é mais ou menos isso mesmo. Então, talvez aqui no classificado poético, o objetivo não é de venda, mas de reflexão a respeito, né, de alguma situação ali anunciada, tá bom? Vamos conferir isso nesta aula, como é? A leitura sugerida aqui é do classificado poético com o título Qualquer Coisa, da autora Thelma Guimarães Castro Andrade. Vamos conhecer melhor esse texto então. Temos aqui a parte A do texto, então acompanhe com o professor. Vende-se em estado de novo, pouco cabelo branco, sem vícios, movido a gasolina, álcool de jeito nenhum. Pega na primeira partida, não para nunca, está sempre de boa vontade, cara legal, nunca te deixa na mão, engata na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e até na sexta, se você topar. Nunca falha aos domingos, dá marcha ré sempre que for preciso, deixa bater o maior vento em você, liberdade total, faço doação no caso de nenhum interessado. E aí, o que você achou desse classificado poético? Interessante, não é mesmo? Então, ele está falando sobre o que necessariamente? Sobre veículo. Dá uma sugestão que possa ser veículo, mas na verdade está falando sobre pessoa. Quem será essa pessoa que está sendo descrita ali nessas situações ali do classificado poético? Essa descrição ali, ela é realizada por quem necessariamente? Será que por um adulto, por uma criança? Então, todas essas reflexões são necessárias a respeito desse classificado poético. Você viu como é agradável? Ele usa algumas ideias do classificado comum de venda, mas na verdade aqui a ideia não é vender, A ideia é refletir, analisar, é entreter, Então, as ideias elas são diferentes daquele classificado que ele propõe apenas a venda. Então, o objetivo ali é financeiro. E aqui, o objetivo é o de reflexão, de crítica social, de análise, que o poema, ou o classificado poético, trazem. Então, nós percebemos que o classificado poético é como se fosse uma mistura da ideia, então, do classificado, somente a ideia, mas com a característica principal, aquela do poema, da linguagem figurada, da ideia da descrição, da ideia talvez de rimas em algumas situações, enfim. Então, o texto ali é bem agradável. Perfeito, Agora, atividade número 1. Observe. Vende-se em estado de novo, pouco cabelo branco, sem vícios, movido a gasolina, álcool de jeito nenhum. Pega na primeira partida, não para nunca, está sempre de boa vontade, cara legal, nunca te deixa na mão, engata na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e até na sexta, se você topar. Bom, a pergunta é a seguinte,
No texto são utilizadas várias expressões muito comuns em anúncios classificados e outras que não são. Evidencie essas expressões no texto acima. Então você vai separar quais expressões são comuns e quais não são comuns. Já voltamos. Legal, e aí, você analisou o trecho? O que você percebeu, né? Que expressões ali apresentadas são comuns nos anúncios classificados e quais não fazem parte desse campo, né, linguístico? Vamos ver e vamos analisar juntos para ver se está correto? Olha lá, então no texto, né, nós percebemos ali alguns elementos, palavras que compõem o vocabulário dos classificados poéticos, dos classificados de venda, aliás, né? E os classificados poéticos, eles podem brincar com essas informações, trazer outras palavras, trazer novidades. Então, no campo, presente no classificado comum, palavras como vende-se, aluga-se, troca-se, estado de novo, porque está anunciando a característica, né, do produto, movido a gasolina. Então, essas expressões seriam comuns de serem observadas num classificado do jornal, por exemplo, ou mesmo dos sites, enfim, qualquer outro meio de divulgação. Já algumas expressões não comuns apresentadas são, por exemplo, pouco cabelo branco. Opa, o que tem a ver cabelo branco com o produto? Então, será que não está falando de um produto? Está falando de uma pessoa? Sem vícios. Opa, vício também é algo de seres humanos. Não é mesmo? Né? Não é de objetos. Nunca te deixa na mão. Cara legal. Opa, está falando de um homem aqui. Cara legal. Será que está falando sobre um familiar? Será que alguém
ali que se comunica no poema, o eu poético, o eu lírico, está descrevendo o pai, talvez, né? Ou um irmão, não sei, o avô, não sei. Pode ser, podemos refletir, né? Está falando sobre um cara legal, né? Cabelo branco, pouco cabelo branco, então talvez não seja tão velho, né? Em idade, né? Enfim, precisamos refletir a respeito. Então são as dicas que o texto nos traz, e analisando nós vamos formando essa imagem, né? De quem pode ser essa pessoa, beleza? Agora, atividade número 2. Leia novamente o texto e responda. O que faz deste texto um classificado poético e não um anúncio classificado? Pense a respeito do que foi lido e já voltamos. Legal, e aí, conseguiu então descobrir? Vamos ver se você está no caminho da resposta, se está correto. Vejamos, então nós percebemos, né, que o texto com o título Qualquer Coisa, ele tem a estrutura parecida, semelhante à de um texto de classificado, ou pode ser chamado também de anúncio classificado, depende do jornal, do veículo de imprensa, né? Mas é um classificado poético, ou seja, vai trazer ali características que não são reais, que não fazem parte da vida real. Então, é o uso da linguagem, né, figurada, né? Então, essa linguagem figurada está presente na maioria dos textos literários. Então, em várias histórias infantis, por exemplo, contos, crônicas, fábulas, né, que são também textos literários, nós percebemos. A fábula, observa lá, por exemplo, a fala de animais, então animais falantes,
Coisas que são, no dia a dia não ocorrem, né? Pelo menos não deveriam ocorrer, né? A menos que a gente esteja um pouquinho biruta já, certo? E o classificado, né? Ele utiliza então a linguagem literal e objetiva, né? Então, já aqui nós percebemos o uso da linguagem figurada no classificado poético. Então, essa diferença, né? Na linguagem real, no texto de classificado, e a linguagem figurada no classificado poético. Perfeito? Relembrando, em um poema existe uma voz que fala no poema, é como se fosse um personagem, é aquele que está tentando comunicar seus sentimentos ao leitor. E quem é esse espécie de personagem? É justamente o que nós chamamos de eu lírico ou eu poético, tá? Ele não é propriamente um personagem, mas é como se fosse, entre aspas, um personagem, tá? Ele não pode ser confundido ali com o autor do poema. Por quê? Porque o autor ele pode ter outros sentimentos, né? Eu posso odiar a guerra, mas eu tenho a permissão de falar sobre a guerra em um poema, por exemplo, né? Eu posso estar triste e falar sobre felicidade, enfim. Então, não necessariamente é o que o autor está pensando. Ele simplesmente escolheu um tema e, a partir desse tema, ele desenvolveu o seu poema, certo? Né? Ou ainda o seu classificado poético, enfim, né? Algo relacionado. Então, nós precisamos pensar. E o eu poético, ou o eu lírico, ele também faz parte, né? Além do poema, ele também se faz presente nos classificados poéticos. Então, nós percebemos, então, essa dimensão, né? Muitas semelhanças do classificado poético com o poema, mas lembrando, então, dessa mistura de classificado comum com o classificado poético, né? Então, essas semelhanças e diferenças também apresentadas. Pensando, então, a respeito. Então, se nós vimos que nem sempre a voz do poeta é justamente o que o lírico diz, né? Nem sempre o sentimento é igual. Então, será que até Thelma Guimarães Castro Andrade, que é a autora desse texto, né? Será que ela também é o eu poético? Né? Então, pensando pelo que o professor disse anteriormente. Então, nós percebemos que provavelmente não, justamente porque o eu poético não é a pessoa que escreve, tá bom? Pode algumas vezes ser igual ao sentimento, o mesmo sentimento? Até pode, mas geralmente não, tá bom? Então percebamos então, olha lá, provavelmente não, pois nós podemos pensar em inferir que o eu poético aqui seja uma criança, né? Um filho, uma filha que está descrevendo ali o seu pai, provavelmente o pai, né? Pois diz que tem pouco cabelo branco, enfim, né? Pessoa ali que topa qualquer coisa, cara legal, né? Então, faz essa descrição, então, dentro do classificado poético. Perfeito? Muito bem. Agora eu quero falar com você a respeito do uso da linguagem formal e da linguagem informal. Vamos ver então os exemplos aqui. Qual deles é a linguagem formal, qual deles é a linguagem informal. Vejamos a comunicação. Aí, prof, eu acho maneira essa aula. Será que essa parte aqui é linguagem formal ou informal? Informal, né, pessoal? Vocês perceberam, né, que é informal, sem dificuldade. Já no segundo exemplo, olha lá. Oi, professor. Eu acho muito interessante essa aula. Então, ali eu consegui notar o quê? O uso da linguagem formal, certo? Então, ali não há uso de gírias, de abreviaturas, nada disso. Perfeito? Então, olha lá, a linguagem formal e a informal, elas são utilizadas, né, linguisticamente nos textos. Elas têm sempre o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em situações, contextos diferentes, né? Então, eu posso usar a linguagem formal em alguns momentos, né? E outras eu posso utilizar a linguagem informal. Não será um erro, mas não é sempre que eu posso usar um informal, tá bom? Tem momentos que exigem formalidade dentro da escrita, dentro da fala, enfim, tá bom? Então, linguagem informal, por exemplo, vejamos, ela representa a linguagem cotidiana. Trata de uma linguagem espontânea,
despreocupada, né, das normas gramaticais, enquanto a linguagem formal é aquela que segue as normas gramaticais, segue todas as regras previstas, né, na gramática, de pronúncia das palavras, de organização, né, de tudo isso que precisa ser seguido, é chamada norma culta, tá bom? Agora, atividade número 3. Lê esse fragmento do texto. Cara legal, nunca te deixa na mão. Engata na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e até na sexta, se você topar. A pergunta é: a linguagem utilizada é formal ou informal? E que expressões evidenciam esse tipo de linguagem? Analise, escreva, já voltamos. Beleza, vamos ver então se você acertou. Confira.
Olha lá, então a linguagem utilizada aqui, ela é informal. E no classificado poético, no poema, nós temos um pouco mais de liberdade para usar de informalidades, certo? Então depende do contexto, eu posso usar sim algumas informalidades. Então há algumas expressões aqui utilizadas, né, que formam a informalidade. Cara, que está representando homem ou pessoa, e topar, utilizada no sentido de aceitar, né? Se ele topar, se ele quiser. Então, nesse contexto, então, que isso foi utilizado. Perfeito? Vamos conferir, então, o que nós fizemos na nossa aula? Acompanhe. Fizemos a leitura de um classificado poético. Relembramos o que é o eu poético, vimos a diferença também entre a linguagem formal e a linguagem informal. Dito isso, agradeço você que nos acompanhou. Até a próxima.